In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje, quarta-feira da segunda semana depois de Pentecostes, celebrando este Santo Bispo, São Gregório. Vejam, santificou-se por observar justamente, por trabalhar para a concretização, a implementação do Concílio de Trento, do Concílio de Trento. E nós aí, nessa imensa confusão, que de fato não é só de agora, mas é justamente isto que eu queria hoje. Já falei sobre o assunto, mas volto por um motivo que, enfim, logo direi. Mas colocar que nós devemos ter a claro, que há uma distinção neta, clara, entre o concílio, aquilo que ele provocou, e aquilo que nós estamos vivendo depois da renúncia de Bento XVI, com o antipapa Francisco. Quer dizer, é preciso a gente entender, fazer uma distinção neta, clara, entre esses dois momentos da história da Igreja. Vejam, queridos, embora já durante o concílio nós tenhamos tido fortes opositores a eles, e aqui no Brasil, nós devemos citar um bispo, agora escapou o nome dele, pois bem, mas e na Europa, Monsieur Lefebvre, famoso na sua oposição. E de fato, contudo, sequer eles apontam uma heresia formal. Quer dizer, é o que tenho dito e repetido. Nós não encontramos no Concílio do Vaticano II heresia formal. Eu tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre o Vaticano II, mas nós reconhecemos que nele há aquilo que Monsieur Lefebvre dizia bombas de tempo, chamava de bombas de tempo. E algumas muito fortes. Sim, é preciso reconhecer que o concílio convocado por João XXIII, o bom amigo de todos, aquele que não tinha inimigos, aquele para o qual a Igreja não tinha inimigos. É perigosíssimo tomar essa posição de João XXIII, porque fecha os olhos e deixa o inimigo fazer o que quer. Quem acha que não tem nenhum inimigo não se defende, não se previne, e o inimigo entra e destrói e faz o que quer. E ele colocou esses inimigos a mãos cheias para dentro do Vaticano II. Restabelecendo tantos padres e tantas teologias que, afinal, já tinham sido pelos pontífices anteriores colocados, ao menos, sob suspeição, e alguns claramente rechaçados, não podiam mais sequer ensinar. A tantos desses teólogos, o concílio trouxe para dentro de si. João XXIII trouxe para dentro do concílio. E depois dele se mostraram, às vezes, ferrenhos inimigos da Igreja, como Hanskin, por exemplo. Como Hanskin. E tantos outros, Lubac, Skillebeck, tantos outros, né? E até o jovem e recém-formado
Ratzinger. Até o jovem e recém-formado Ratzinger. Mas trouxe também inimigos não só de dentro, como também inimigos de fora da igreja. Abrindo, escancarando as portas, ao menos para a presença de todos, aqueles que ele chamava de os homens de boa vontade, que nem todos tinham tão boa vontade assim, e em relação com a Santa Igreja Católica, tinham até má vontade. Vontade de deturpar-lhe a fé, a sagrada doutrina, e de misturá-la com suas heresias e seus cismas. Então existe ali dentro do Concílio do Vaticano II obras que realmente, até só para contradizer, por exemplo, eu não queria me alongar, né? Só para contradizer Ratzinger, só para contradizer Ratzinger, depois que, como Papa, ele anunciou que renunciaria tal dia, tal hora, ele teve um encontro com o clero, um clero romano, e abordou o tema do Concílio do Vaticano II. E, dentre tantas coisas que ali ele disse, falou também sobre o documento, sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia, e defendeu assazmente aquele documento, achando ele maravilhoso, como de fato é maravilhoso, e defendendo as suas ideias e o princípio da revelação, mostrando todas as dificuldades que ele, como um dos principais elaboradores daquele documento, tinham enfrentado. Mas vejam, isso é clássico, né? Falo por quê. No esquema pré-conciliar, já o título do documento era outro, dizia De Fontibus Revelationis. De Fontibus Revelationis. As fontes da revelação. Sim, porque a Santa Igreja Católica sempre teve dois grandes ramos de revelação, da revelação. Sempre reconheceu que a revelação está em apoia-se sobre duas grandes colunas. Uma, a tradição, na qual, se quisermos dizer, se insere inclusive as Sagradas Escrituras. Mas essa, por causa da sua eminência, nós as destacamos numa segunda coluna. Então, a revelação nos vem pela tradição, coluna 1, e pelas Sagradas Escrituras, coluna 2. Por isso que o documento pré-conciliar, preparando o sínodo, tratava sobre De Fontibus Revelationis, as duas fontes da revelação. Já no Vaticano, todos os esquemas foram mudados, também e se produziu o documento Dei Verbum, isto é, a palavra de Deus, Dei Verbum. Ora, caríssimo Ratzinger, grande teólogo do século XX, eu tenho que rir, né? Ora, Ratzinger, grande teólogo do século XX, isso é protestantizar a igreja? Porque os protestantes, é Lutero que defendia a sola scriptura. Está entendendo, querida? Está entendendo? É fácil de entender. Né? Quer dizer, se você cria um documento desprezando que a fonte da revelação são duas, tradição e palavra de Deus, e se declina só sobre uma, isto é, a palavra de Deus, implicitamente você está negando a tradição. E depois, na prática, isto nós sofremos na nossa formação sacerdotal, porque todos nós que queríamos nos apegar um pouco à tradição e aprender com ela o que tinha sido, fomos resistidos e rechaçados. E a tradição realmente, a igreja se protestantizou. Essa é uma bomba de tempo.
Essa é uma bomba de tempo. Então, sim, devemos dizer com força que o Concílio do Vaticano II, sobretudo o espírito do Concílio do Vaticano II, isto é, aquilo que foi feito depois como interpretação do Vaticano II, uma das quais enfrentou o próprio Ratzinger, como aquela que na igreja subsista a igreja de Cristo, que deve ser entendido segundo o que ele explica em documento ainda sobre João Paulo II. Quer dizer, bombas de tempos, há muitas. Algumas das quais, digo, pelo menos de heresia formal, fomos salvos somente pela atuação do Papa reinante, que foi Paulo VI, senão o sínodo teria caído em heresia e em cisma. Mas é preciso ressaltar e dizer que, sim, eu falava sobre o espírito do concílio, porque tem uma palavra importante a dizer. Falava sobre o espírito do concílio que foi degenerando a igreja com Nostra Aetate, isto é, a relação com os judeus e com o diálogo com as outras religiões e o ecumenismo, meu Deus do céu, até decambar aí em Assis, por exemplo. Em Assis. O espírito do Concílio do Vaticano II, que permite o tal do Assis. E também os seus documentos, que tem bombas de tempo. E, claro, não podemos deixar de apontar esta missa protestantizada, também ela, do maçom Buini e do filo maçônico Paulo VI, a missa de Paulo VI Bonini, que é esta que se celebra em toda parte. Também ela, uma bomba de tempo gravíssima, eu tenho que fazer uma live ainda para explicarmos isso, porque ali está no seu bojo a possibilidade de tornar inválida a celebração eucarística. Enfim, tem tanta coisa a dizer, né? Queria resumir. Mas esse é um tempo, ou esse é um prejuízo, aquele causado pelo Vaticano II. Agora, eu sei que o antipapa Francisco alardeia-se como e assim era a máfia de Sant'Agale, né? E tantos bispos e padres e teólogos que já antes de Francisco insistiam na modernização da igreja. Mas aquilo que de fato Francisco intenta, essa modernização da igreja, não pode se resumir dizendo não, são as bombas de tempo do Vaticano II, isto é consequência do Vaticano II. Né? Como alguns querem entender, recentemente o Dom Bispo que tem se levantado muito contra Francisco, agora se passou o nome dele também, nomes me passam todos. Agora se pronunciou de novo e se pronunciou contra o Vaticano II, dizendo que ali estão tantos males da igreja. Então, mas não, temos que distinguir, não podemos nos apoiar. Francisco não é alguém que está colocando em prática o Vaticano II. Não, absolutamente não podemos dizer isso. Francisco é um herege, Francisco é um cismático, Francisco odeia a Santa Igreja, odeia a Deus, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, odeia a Jesus Cristo, nosso Senhor, e destruiu a igreja num cisma tremendo. Quanto mais tremendo, quanto menos pessoas, sacerdotes, bispos reconhecem e denunciam isso. Quanto maior e mais tremendo o cisma. Então, não, o que Francisco está fazendo tem uma outra essência, um outro grau. Aquilo vem diretamente, realmente, do demônio, de Lúcifer.
O concílio, bom, coloca-se de lado e siga a igreja. Já Francisco não segue a igreja. Ela é destruída, ela é desmanchada, ela é desfeita. Isto aí que nós assistimos, como digo, é uma aparência de igreja. Não é mais a Santa Igreja Católica. Não está mais aí a Santa Igreja Católica. Só uma aparência. E isso fica tão evidente agora com o retraimento social que sofremos com com a tal de pandemia do Covid-19. Fica muito claro que este homem realmente mandou fechar as igrejas, está insistindo em que não se aglomere o povo que se aglomera por qualquer bobagem. Aí ele apoia a luta contra Trump nos Estados Unidos. Na verdade, é uma luta, não é de racismo, não, é uma luta contra Trump. É isso. Contra a reeleição dele agora, neste ano. É isso que Bergoglio está apoiando. Então, onde se fazem grandes aglomerações, aqui no Brasil é a mesma coisa. Mesma coisa aqui no Brasil. Mas as igrejas não. As igrejas absolutamente não. Fechadas, com distanciamento social, aquelas missas ridículas, com uma pessoa, com a igreja praticamente vazia. Então, não, isso não terá volta. Os cisma, agora estão tentando a todo custo de novo, vão conseguir, Bergoglio com certeza quer a liberação do homossexualismo, o levantamento da excomunhão de Lutero, e todos esses são assuntos que estão aí na pauta do dia, na pauta do dia. Lutero segue ferrenhamente com a destruição da igreja. E este ano ainda fará tantas coisas horríveis, inclusive, como nós esperamos, apresentar o anticristo. Mas então, queridos, não é outra coisa, é toda outra coisa aquela que agora estamos sofrendo sobre Francisco. E é preciso ter isto bem distinto para ter coragem e força de romper com esta contra-igreja, que não é mais a católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.